Você já se perguntou se existe uma fórmula milenar, escondida dos olhos comuns, capaz de mudar para sempre a forma como você enxerga o dinheiro, a riqueza e a prosperidade? E se eu te dissesse que, há milhares de anos, reis, sábios e profetas já guardavam em segredo um conhecimento tão poderoso que só agora a ciência moderna começa a confirmar? Essa fórmula não é apenas sobre ganhar mais dinheiro. Ela é sobre reprogramar a sua mente, tomar decisões que abrem portas e criar práticas que atraem abundância de verdade. O que você vai descobrir hoje ficou escondido por séculos, justamente porque não era para qualquer pessoa. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode ser a chave que separa a vida financeira que você tem hoje da liberdade que sempre sonhou. Fique até o final, porque essa pode ser a revelação mais importante que você já ouviu sobre prosperidade. Capítulo 1. O segredo dos antigos. Ao longo da história, muitas civilizações se destacaram não apenas por suas conquistas militares ou territórios vastos, mas porque entendiam um princípio que poucos ainda dominam hoje: saber lidar com recursos. O verdadeiro poder dessas sociedades não estava nas espadas ou nas muralhas, mas na capacidade de administrar o que tinham de forma sábia e estratégica. Esse conhecimento atravessou séculos e continua ecoando em ensinamentos que muitos ignoram, mas que explicam por que alguns prosperam e outros vivem sempre à beira da escassez. Os egípcios, por exemplo, sabiam estocar parte de sua colheita durante os anos de fartura para sobreviverem nos anos de seca. Os babilônios registraram em tábuas de argila regras claras sobre empréstimos e juros, criando as primeiras bases de um sistema financeiro. Já os hebreus deixaram escritos no livro de Provérbios orientações práticas sobre trabalho, disciplina e até sobre os perigos de viver apenas de aparências. Esses povos prosperavam porque aplicavam princípios atemporais, que não dependiam apenas da sorte ou da força, mas de uma mentalidade sólida diante do dinheiro e dos recursos. O que chama a atenção é que, em diferentes culturas, a mesma fórmula se repetia: disciplina para poupar, visão de longo prazo para investir e equilíbrio para não deixar a ganância destruir tudo. Enquanto muitos viviam no imediatismo, esses povos compreendiam que prosperidade verdadeira não nasce de um golpe de sorte, mas de escolhas consistentes feitas dia após dia. Essa clareza foi o que os manteve firmes, mesmo em tempos de crise, guerras ou mudanças de poder. E é exatamente esse segredo que atravessou milênios e continua sendo negligenciado hoje. Ainda existem pessoas que acreditam que enriquecer é questão de talento, destino ou até mesmo sorte. Mas os antigos já provaram que não. Prosperidade é consequência de disciplina, de visão e de equilíbrio. E quando você aplica esses princípios na sua própria vida, o dinheiro deixa de ser um peso e começa a se tornar um instrumento para construir algo maior. Capítulo 2. A fórmula revelada. A fórmula que atravessou gerações pode ser resumida em 3 pilares simples, mas poderosos: controle, multiplicação e contribuição. Esses 3 elementos aparecem em escritos antigos, em práticas de povos prósperos e até mesmo nos princípios das finanças modernas. Quando aplicados juntos, eles formam uma engrenagem que mantém a riqueza em movimento, não apenas no bolso, mas também na mente e no coração. O segredo está na ordem. Primeiro, dominar o que entra e sai, depois, multiplicar e, por fim, compartilhar. O primeiro pilar é o controle. Ele significa dominar seus gastos e não deixar que o consumo dite o rumo da sua vida. Esse princípio está presente desde os tempos babilônicos, quando os registros mostravam a importância de reservar uma parte dos ganhos antes de gastar o restante. Quem não controla, acaba escravo das dívidas e da aparência. E a verdade é simples: não importa quanto você ganha, se não souber controlar, sempre estará correndo atrás do prejuízo. O segundo pilar é a multiplicação. Aqui está a diferença entre quem apenas sobrevive e quem constrói prosperidade. Multiplicar não é guardar o dinheiro debaixo do colchão, mas colocá-lo para trabalhar. Os antigos já investiam em terras, gado e comércio. Hoje, nós temos à disposição investimentos acessíveis como renda fixa, fundos e até a bolsa de valores.
O princípio é o mesmo: plantar hoje para colher amanhã, mesmo que comece com pouco. O terceiro pilar é a contribuição, e talvez seja o mais surpreendente para muitos. Parte do segredo da prosperidade verdadeira está em compartilhar. Povos antigos acreditavam que a riqueza deveria circular, que devolver uma parte para ajudar outros trazia equilíbrio e abria espaço para ainda mais abundância. Esse não é apenas um ato de generosidade, mas uma forma de quebrar a mentalidade de escassez e cultivar gratidão. Prosperidade sem contribuição vira apenas acúmulo. Com contribuição, ela se transforma em legado. Esses princípios estão escondidos em parábolas bíblicas, em escritos antigos sobre comércio e até na forma como impérios organizavam suas economias. Não é uma coincidência, é um padrão. Capítulo 3. Onde perdemos o caminho. O grande problema é que, na modernidade, fomos condicionados a seguir exatamente o oposto do que os antigos ensinavam. Em vez de controlar os gastos, somos incentivados a consumir cada vez mais, mesmo que para isso precisemos recorrer ao crédito fácil, parcelar compras ou viver no limite do cartão. Esse ciclo gera uma falsa sensação de prosperidade, porque parece que temos acesso a tudo agora, mas a conta sempre chega, e geralmente muito mais cara do que o valor real do que foi adquirido. Enquanto os povos antigos pregavam paciência, disciplina e visão de longo prazo, a nossa sociedade vive no imediatismo. Queremos resultados rápidos, prazeres instantâneos e conquistas visíveis para mostrar aos outros. O problema é que essa pressa nos faz trocar tempo de vida por um status vazio, comprando coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que muitas vezes nem se importam conosco. A paciência de plantar hoje para colher amanhã deu lugar ao desejo de colher sem nunca plantar. Esse desvio da fórmula milenar é justamente o que mantém milhões de pessoas presas em dívidas, salários apertados e frustração financeira. É como se estivéssemos correndo em uma roda de hamster, muito esforço, pouco resultado. Perdemos o caminho porque esquecemos os fundamentos que sempre funcionaram. E enquanto não resgatarmos esses princípios de controle, multiplicação e contribuição, continuaremos reféns de um sistema que se alimenta da nossa pressa e da nossa falta de consciência financeira. Capítulo 4. Como aplicar hoje? A grande pergunta é: como trazer essa fórmula milenar para o mundo moderno? O primeiro passo é o controle. Isso significa organizar o dinheiro em regras simples, como o orçamento 50, 30, 20, ou seja, 50% para necessidades, 30% para desejos, 20% para investimentos e dívidas, ou o 70, 20, 10 sendo 70% para viver, 20% para investir, 10% para contribuir. Esse método coloca você no comando do dinheiro, e não o contrário. Quando existe clareza sobre para onde cada real vai, as chances de cair em armadilhas de consumo diminuem drasticamente. O segundo pilar é a multiplicação. Se antes a riqueza era medida em terras, gado ou ouro, hoje temos ferramentas muito mais acessíveis e poderosas, como ações, fundos imobiliários, renda fixa e o poder dos juros compostos. O segredo não está em começar com muito, mas em começar com disciplina. Até pequenos valores, aplicados com consistência, se transformam em grandes resultados ao longo do tempo. Essa é a forma moderna de plantar para colher. Investir de maneira inteligente para que o dinheiro trabalhe por você. O terceiro pilar é a contribuição. Escolher uma causa, ajudar alguém próximo ou simplesmente compartilhar parte da prosperidade é o que dá sentido real à abundância. Além de transformar vidas, essa prática fortalece sua própria mentalidade de abundância, quebrando o ciclo de escassez. Para exemplificar, alguém que ganha R$ 3.000 por mês e aplica essa fórmula pode, em 10 anos, sair completamente das dívidas, ter uma reserva de emergência sólida e começar a viver de rendimentos. Ou seja, aplicar os segredos dos antigos no presente é o caminho mais simples e comprovado para conquistar prosperidade duradoura. Capítulo 5. Histórias de prosperidade.
A história de José do Egito é talvez o exemplo mais marcante da aplicação dessa fórmula milenar. Ele soube aproveitar os anos de fartura para guardar e se preparar para os anos de escassez. Essa visão de longo prazo salvou não apenas o Egito, mas também povos inteiros que puderam sobreviver à crise. Séculos depois, os comerciantes venezianos aplicaram a mesma lógica. Em vez de gastar todo o lucro imediato, eles reinvestiam em novas rotas, navios e mercadorias, expandindo cada vez mais suas riquezas. A disciplina em planejar e multiplicar foi o que transformou pequenas oportunidades em impérios duradouros. Nos tempos modernos, essa mentalidade não mudou. Warren Buffett, por exemplo, é a prova viva de que a prosperidade não vem do acaso, mas da prática consistente dos mesmos princípios. Ele começou pequeno, reinvestiu lucros e manteve disciplina em todas as fases da vida. Assim como José e os mercadores, Buffett mostra que prosperidade não depende de sorte, mas de aplicar a fórmula de controle, multiplicação e contribuição de forma constante. Essas histórias reforçam a verdade. A riqueza duradoura segue uma lógica simples e eterna, acessível a qualquer pessoa disposta a praticá-la. Capítulo 6. A recompensa de quem aplica. Aplicar essa fórmula milenar traz recompensas que vão muito além do saldo bancário. É a tranquilidade de dormir, sabendo que suas contas estão em ordem, que existe uma reserva para emergências e que o futuro não depende apenas de sorte ou esforço físico. Essa paz financeira é libertadora, porque elimina a ansiedade constante de quem vive correndo atrás do próximo salário e permite que você foque no que realmente importa: família, saúde, propósito e qualidade de vida. A verdadeira riqueza está em ter escolhas. Quando o dinheiro começa a trabalhar para você, o peso da sobrevivência dá lugar à leveza da liberdade. Você passa a decidir onde investir seu tempo, com quem estar e quais sonhos realizar, sem depender de horas extras ou dívidas. Essa é a grande recompensa: viver com serenidade, consciência e a certeza de estar seguindo um código que funcionou por milênios e continua funcionando hoje. Agora você tem diante de si uma decisão que pode mudar sua vida: continuar seguindo o caminho da maioria, repetindo erros que levam ao endividamento e à frustração, ou escolher aplicar a fórmula da prosperidade que atravessou milênios e provou funcionar em todas as épocas. A diferença entre ficar preso e conquistar liberdade financeira está no passo que você decide dar hoje. Quanto mais cedo começar, mais rápido os frutos aparecerão, e você perceberá que a verdadeira riqueza não está em correr mais, mas em aplicar os princípios certos. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe passar batido. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descobrir esse segredo. E me conta aqui nos comentários, qual dos 3 pilares você vai começar a aplicar primeiro na sua vida: controle, multiplicação ou contribuição? Sua resposta pode ser o início da sua transformação financeira. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.